Olá, estamos iniciando um mini curso online estruturando uma produção audiovisual Planejamento é Tudo. Essa é a primeira aula e uma boa pré é a alma do negócio. O que quer dizer isso na verdade? Pré, para começo de história, é uma pré-produção. Então, é importante demais que a gente planeje e planeje de novo para fazer uma produção audiovisual. Quanto mais pré-produção a gente tiver feito, menor será o custo da nossa produção audiovisual. Você consegue reduzir custos, você consegue ajustar questões exatamente com um planejamento e com muita reunião. A primeira coisa que a gente vai conversar hoje é sobre o que é um set de gravação. Na verdade, um set de gravação é um local onde a gente grava definitivamente todo o material que a gente vai usar de imagem e de som para o produto audiovisual que a gente está produzindo nesse momento. Então, antes de entrar nessa questão para vocês, eu queria passar uma série de termos técnicos que a gente tem em produção audiovisual e que são curiosos. Eu procurei nesse mini curso, como é um mini curso bem curtinho mesmo, eu procurei me focar numa questão que é muito mais ligada à experiência de produção do que ao que vocês podem encontrar no Google em qualquer lugar que vocês pesquisarem. Então, eu vou apresentar alguns termos para vocês, termos curiosos. Catering, por exemplo, que é uma palavra que hoje está muito utilizada num set, que é a alimentação que é servida, que vai um pouco além da questão da alimentação. Casting, que é o processo de seleção de elenco. Tem várias questões que envolvem o nosso dia a dia, a nossa rotina. Eu fiz esse levantamento de termos técnicos, cito aqui as fontes, não se preocupem, eu vou disponibilizar no YouTube um link de um PDF dessas telas que estão sendo apresentadas aqui, que vocês podem usar para pesquisar, para fazer o que quiserem, e inclusive com link dos lugares onde foram pesquisados, tá bom? De qualquer forma, quando você vai começar uma produção audiovisual básica, e a gente está aqui falando de cinema, televisão, minissérie, filme publicitário, documentário, qualquer produção audiovisual, até videoclipe. Uma equipe básica, ela vai ter várias divisões. Então, você vai ter uma equipe de produção. Dentro dessa equipe de produção, você tem um produtor executivo, um coordenador de produção, pode ter um diretor de produção, um produtor de set. Aqui no Espírito Santo a gente usa muito pouco uma função que é o platô, que é mais ou menos um produtor de set, é o cara que abre o set, fecha o set, ninguém sai, ele não sai do set antes que tudo tenha acabado. Tem um produtor de locação, produtor de elenco e os assistentes de produção que vão trabalhar. Em algumas produções tem até um boy de set. Na equipe de direção você vai ter um diretor, algumas vezes chamado de diretor de cena. Você tem assistentes de direção, quando é uma produção que tem recurso para isso. Você pode ter até em torno de 3 assistentes. Quando você tem 3, o primeiro assistente vai ficar no planejamento, o segundo assistente vai ficar nas questões de logística, transporte, quem vai, quem vem, hora de alimentação, e o terceiro assistente cuida de elenco, de figuração, se tiver. Então, se depende, você só vai ter essa configuração numa produção de um longa-metragem com bastante orçamento, ou numa produção de série, por exemplo, que são muitos dias, muitas gravações. Você tem um continuista, que também hoje em dia, quando você está fazendo uma produção mais enxuta, você já quase não tem essa pessoa, mas ele é uma figura importantíssima, que é a pessoa que consegue saber exatamente o que ficou naquela cena. Eu estou parando no continuista porque é um termo que poucas vezes a gente encontra. As outras funções vocês vão encontrar em vários lugares também. Mas o continuista é aquele cara que, desculpem se eu estou usando só o cara, mas pode ser principalmente uma mulher que é mais atenta, mas é a pessoa dentro do set que cuida para que você tenha uma continuidade de cena. Todo mundo aqui sabe que você não grava necessariamente tudo na mesma ordem.
Então, quando você vem gravando várias cenas e nas ordens que são mais importantes dentro do plano de gravação, isso a gente vai falar numa próxima aula, mas quando você está fazendo, às vezes você grava a cena em que a pessoa, vamos dar um exemplo, levou um soco e ficou com machucado no rosto. Mas na próxima cena, aconteceu antes, então ela ainda não estava com machucado no rosto. É o continuista que fica atento a isso. Na fotografia, você tem o diretor de fotografia, algumas vezes vocês vão ver a especificação de DP, vem do inglês, de diretor de fotografia com PH, por isso é DP. Um cinegrafista, operador de câmera, dependendo da produção. Os assistentes de fotografia, tem o primeiro e o segundo assistente, quando é possível. Aí o primeiro assistente vai ficar mais focado, literalmente nisso, vai ficar com foco. E o segundo assistente cuida mais de carregar cartão, carregar cabo, botar a câmera na posição, pegar os equipamentos, as lentes. Tem um logger, que antigamente você tinha um vídeo assist, que era a pessoa que repassava as imagens do que tinha sido gravado, quando você trabalhava em película, essa função sumiu, e hoje você tem o logger, que é o cara que pega os cartões da câmera, passa para um computador, para um notebook, baixa, salva os arquivos que depois vão ser editados, mas ele fica no set. Você tem um gaffer, que é um profissional de elétrica absolutamente qualificado, ou um chefe de elétrica, um eletricista-chefe, um pouco mais simples, mas eles executam basicamente a mesma função. Tem maquinista e tem assistentes de elétrica e de maquinário, que a gente também vai falar melhor em próximos cursos. Na equipe de som, você tem um técnico de som, você tem um microfonista ou operador de boom, depende do equipamento, se você estiver trabalhando com lapela, se você estiver usando som da câmera, quem vai ficar responsável por cuidar do som que o diretor vai ouvir e etc. Tem assistentes de som, dependendo da equipe, dependendo da quantidade de pessoas, dependendo do tipo de captação. Hoje, nós não estamos focando exatamente em uma especificação. Em arte, na direção de arte, você tem um diretor de arte, uma diretora de arte. Você tem aderecista, é exatamente um produtor de objetos, produtor de adereços, dos objetos que entram em cena, de objetos que entram nas pessoas. Se você tem um carro em cena e ele é um objeto de cena, ele pode ser produzido pelo diretor de arte. Você tem um cenógrafo que pode construir cenários, que pode ajudar a montar, às vezes está no lugar onde você tem que botar uma cama, um guarda-roupa, ou construir uma pista de corrida, é o cenógrafo. Você tem um figurinista, que é responsável pelo figurino, maquiador, cabeleireiro, camareira, que também é uma função de luxo, só aparece quando é uma produção maior, em que você tem muitos figurantes ou muito elenco, que você precisa passar roupa, que você precisa estar limpando uma peça, você tem que estar guardando, arquivando. Em série, por exemplo, isso geralmente acontece. Contra-regra, que é uma pessoa importantíssima. No final dessa aula, da aula de hoje, vocês vão ouvir o depoimento de um dos melhores contra-regras de Vitória, que é o Gustavo Oliveira. E você tem assistente de arte, que são as pessoas que vão carregar mobiliário, que vão fazer toda a estrutura, que são os assistentes do diretor. Coloquei aqui também algumas referências, assim como eu coloquei mais em cima nos termos de referência, e a gente vai falar sobre contratos e autorizações também. Não vá para um set sem que as pessoas que vão aparecer em cena tenham autorizado o uso da imagem e voz dela. É imprescindível que você tenha autorização de uso de imagem. Você está usando a imagem das pessoas, você precisa que elas autorizem por escrito. Existem modelos de autorização, também vou deixar depois disponível para vocês em PDF, algum modelo de autorização de imagem. Você também vai precisar de autorização de uso do local, dependendo do lugar onde você está gravando. Em Vitória mesmo, se você estiver usando uma praça, se você estiver usando uma via, tem lugares específicos e existem formulários que você tem que preencher para você pedir autorização para gravar. Em alguns lugares isso tem um custo, então é importante também que vocês percebam isso para que
quando for fazer uma produção, já tem essas autorizações em mão, já tem essa verba disponibilizada se for necessário. Se você for gravar na casa de alguém, é importante que você converse. Publicidade, dificilmente você consegue esses espaços de graça. Se você construir alguma coisa em cima do lugar, se você colocar alguma coisa em cima da calçada, você tem que ter autorização e normalmente pagar. Tem questões elétricas, então são várias autorizações e contratos que são necessários. Então, como eu falei, autorização de imagem, autorização de liberação de via, contratos de trabalho. Se estiver trabalhando com ator, principalmente, contrato com hora, com tudo. A equipe técnica é imprescindível que você tenha um contrato também, mas eles já estão bem acostumados, eles são da área. Figuração, você não só faz contrato, como você paga imediatamente, porque normalmente eles não trabalham com produção audiovisual, não vão entender a demora, as questões que usam, então se tiver que pagar, paga logo. E direito autoral, gente, obra que se você está pegando um livro e adaptando, você tem direito autoral. Música são no mínimo 3 direitos, o fonograma, que é da gravadora, o intérprete, que é quem está cantando ou tocando, e o criador da obra, né, o autor. Então, você tem no mínimo 3 autorizações, 3 direitos que você tem que pagar. Imagens que você usa, está fazendo um documentário, está usando uma imagem, um banco de imagem de vídeo, imagem de arquivo, tudo tem que ter. Ou você paga direito autoral, você convence a pessoa a liberar os direitos autorais, e até peças de arte. Se você faz uma cena na casa de alguém que tem um quadro na parede, o autor deste quadro precisa autorizar que você use o quadro dele na sua cena. Tudo é direito de imagem, contratos e autorizações. E aí, eu também coloquei alguns links úteis que vocês vão ver, tem muita informação sobre isso no Google, na internet, em vários cursos. E agora vocês vão ouvir um depoimento do Gustavo Oliveira, como eu falei para vocês, que é contra a regra aqui em Vitória. Então, a pedido da Leandra, né, eu vou fazer um vídeo aqui, vou tentar explicar mais ou menos o que faz um contra-regra. Eu já trabalho nessa área há mais ou menos uns 10 anos, assim. E até hoje eu não sei o que faz um contra-regra, mentira. Contra-regra, ele está ligado diretamente à direção de arte, entendeu? Ele trabalha, ele está ali para atender a diretora de arte, entendeu? Então, a função dele é mais dar soluções, entendeu? Conseguir soluções para problemas pequenos, tipo, uma cortina que tem que arrumar, tem que arrumar alguns móveis, essas coisas, entendeu? Eu, no caso, eu faço contra-regragem e também trabalho com cenografia, então eu também monto cenografia. Mas, basicamente é isso, entendeu? Tem mais uma série de coisas que eu também não sei nem explicar, entendeu? É difícil a gente conseguir explicar, assim, entendeu? E eu também, palavras, não sou muito bom. Mas é basicamente isso. Bem, vocês viram o Gustavo falando um pouquinho. Estamos trabalhando, estou fazendo a conscientização da Covid por conta do projeto que a gente está fazendo, do Arte em Casa. Então, só sai de casa se for absolutamente necessário, use máscara de proteção. Eu estou sem máscara porque eu estou gravando em casa sozinha. Usa álcool gel, é muito importante a gente manter o isolamento social. Tomara que essa vacina chegue logo. Assiste às próximas aulas e lembre-se que a gente vai ter amanhã, dia 19, desculpe, eu estou falando amanhã, mas quando você assistir essa aula, você vai ter a aula disponível com tira dúvidas também. Mas se você estiver assistindo, você vai ver o link e vai poder assistir, tirar as dúvidas sobre produção comigo no dia 29 de dezembro, tá bem? Obrigada por assistir até agora. Tem mais 3 aulas que você pode assistir. Até logo.